Ivan, quando um funcionário abre a CAT, ele pode ser mandado embora? Olha, eu sinto muito te dizer, mas o simples fato de ter a CAT, mesmo que a própria empresa tenha aberto, não garante sua estabilidade. Ou seja, mesmo com a CAT aberta, você pode ser mandado embora. Para ter estabilidade e não poder ser mandado embora, você precisa preencher outras condições que eu vou falar nesse vídeo. Além disso, eu também vou falar sobre o que é a CAT e para que ela serve. Bora lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Gente, a CAT é um documento muito importante, mas ela por si só não te dá direito nenhum. Na prática, a CAT é só um documento dizendo que um acidente de trabalho aconteceu. Teoricamente, se você tropeçar na empresa e ralar o joelho, ela já precisa abrir a CAT, mas isso não significa que você terá estabilidade. Ivan, então qual é a vantagem de ter uma CAT? Existem dois grandes motivos para você ter a CAT. O primeiro é para comprovar que o acidente realmente aconteceu. O segundo é para quem vai se afastar pelo INSS. Ter a CAT no dia da perícia vai aumentar as chances de você conseguir o benefício de quem sofre acidente de trabalho. Se você não tiver a CAT, há grandes chances de o INSS te dar o benefício comum e não o benefício acidentário. E isso pode te prejudicar na hora de adquirir a estabilidade. Ivan, se a CAT não impede que eu seja demitido, o que impede? Quando eu não vou poder ser mandado embora? Então, são três condições para que o acidente gere essa estabilidade: sofrer o acidente, se afastar pelo INSS e receber o benefício 91. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Imagina que o Chico machucou a mão em um torno mecânico. Ele trabalha em indústria metalúrgica e já está lá há uns 20 anos. Por conta desse acidente, ele ficou um ano encostado pelo INSS. Quando ele se afastou, ele recebeu o benefício 91, que é o benefício por incapacidade temporária acidentária. O problema é que quando ele retornou para o trabalho, a empresa mandou ele embora. E aí, a empresa poderia ter feito isso? A gente viu aqui que não, né? Ele tem 12 meses de estabilidade e não poderia ter sido demitido. Nesse caso, o que Chico tem que fazer é procurar um advogado trabalhista imediatamente e entrar com um processo contra essa empresa. Em um processo trabalhista, o Chico pode conseguir o emprego dele de volta e até uma indenização. Então vamos lá, se você se acidentou e quer saber se tem estabilidade, quer saber se pode ser mandado embora ou não, a primeira coisa é se perguntar: o acidente foi causado enquanto você estava trabalhando ou por causa do trabalho? Se a resposta for sim, então talvez esse acidente pode gerar essa estabilidade. Aí a gente segue para o segundo ponto, que é ter se afastado pelo INSS e recebido o benefício 91. Pensa aqui comigo, a ideia da estabilidade é proteger o trabalhador fragilizado, que está machucado e precisando ali de cuidados, precisando se recuperar. Faz sentido que um camarada que escorregou e ralou o joelho precise se recuperar? Provavelmente não. O que a lei diz é que para gerar essa estabilidade, o acidente precisa ter sido grave o suficiente para te deixar mais de 15 dias sem condições de trabalhar. Quando isso acontece, você precisa ser encaminhado ao INSS para receber um benefício previdenciário. Se o seu acidente for um acidente comum, como por exemplo um acidente que você sofreu jogando bola no fim de semana, você vai receber o benefício comum, que tem um código 31. Agora, quando o problema está ligado ao trabalho, você recebe o benefício acidentário, que tem o código 91. Nessa situação, quando você sofre um acidente, se afasta pelo INSS e recebe o benefício 91, você vai ter 12 meses de estabilidade ao retornar ao trabalho. Ou seja, nesse caso, o acidente de trabalho gera estabilidade no emprego. Quando você tiver alta do INSS e voltar para a empresa, ela não pode te mandar embora por 12 meses. Certo, até aí tudo bem. Essa aí é a regra geral, que você tem estabilidade quando atende às três condições de se acidentar, se afastar pelo INSS e receber o benefício 91. Qual é o problema disso? Às vezes você tem um problema que foi causado pelo trabalho, mas você não chegou a se afastar pelo INSS. Isso acontece bastante quando você está trabalhando informalmente sem carteira assinada. E aí, como é que fica essa situação? Primeiro, se você tem os atestados médicos que somam mais de 15 dias, fica tranquilo. Você consegue discutir isso daí na justiça. Nesse caso, o importante é que o acidente de trabalho tenha sido grave o suficiente para te deixar esses 16 dias ou mais afastado. O problema surge quando o acidente não é grave o suficiente para te deixar afastado por mais de 15 dias. Nesse caso, você só vai ter estabilidade se for constatado que esse acidente foi grave o suficiente para te causar uma doença. Pense aqui comigo em um exemplo. Imagina que você trabalha na construção civil e durante o expediente caiu um tijolo no seu ombro. Num dia, você foi no hospital e o médico te deu 3 dias de atestado. Você até sentia ali umas dores, mas conseguia trabalhar tranquilo. Depois de alguns meses, a dor começou a incomodar mais e você voltou no médico. Quando fizeram alguns exames,
você descobriu que aquele acidente causou uma tendinopatia no seu ombro. Nesse caso, você pode ter estabilidade, tá certo? Se tiver qualquer dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou te responder. Agora presta atenção aqui comigo. Essa estabilidade é só um dos direitos que você pode ter. Além dele, você pode ter mais outros 10 direitos. E eu falei sobre eles nesse vídeo aqui, e recomendo que você assista ele a seguir. Mas antes, se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.